Olá, meus irmãos, é uma alegria muito grande, mais uma vez, podemos estar juntos. Esse é o terceiro vídeo, ou a terceira aula, de uma sequência a respeito da pergunta, muitas vezes incômoda: quem é Jesus? E se torna incômoda quando eu faço essa pergunta da seguinte maneira: quem é Jesus para você? E nós estivemos preparando essas aulas a pedido da Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. E hoje, então, nós estaremos, depois de termos passado por Jesus Cristo, a revelação de Deus, e termos comentado a respeito da visão bíblica do Messias, da visão bíblica de quem é Jesus, quando afirmamos que Jesus está presente na criação e Jesus também nos mostra todas as coisas como será no futuro e na eternidade na presença do Pai. É o próprio Jesus quem diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Depois nós ainda passamos a ver Jesus dentro da seguinte perspectiva: por que e para que Jesus Cristo veio ao mundo? O motivo, a razão de ser, a causa que trouxe Jesus a vir até nós, e o objetivo, ele veio para quê? Então, o porquê é porque estamos perdidos sem Cristo. E o texto de João, capítulo 3, versículo de número 16, que é um versículo que quase todos os cristãos têm de cor e sabem repeti-lo várias vezes, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos o porquê e temos o para quê. Jesus veio porque Deus nos ama. Jesus veio porque estávamos perdidos. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Jesus veio para nos trazer a salvação. Continuando então, hoje o nosso destaque é algo que desde o início da história da igreja cristã traz às vezes algumas dúvidas. E eu espero tentar diminuir as dúvidas, mas se tiver algum questionamento, procure o seu pastor, procure o seu líder religioso, procure na sua igreja, uma igreja cristã, uma igreja bíblica, as respostas através da palavra de Deus a respeito do Jesus homem, do Jesus Deus. Por exemplo, eu posso citar já no início da história da igreja cristã, o docetismo, que era uma das teorias que ensinava, e eu vou explicar para você de maneira resumida, que ensinava que o Cristo divino só se apossou de Jesus no seu batismo e o abandonou quando da sua morte na cruz. É uma coisa que é um engano tremendo. É só você lembrar que quando Maria foi visitar Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista, e Maria já estava grávida de Jesus, eu digo que Jesus ali estava sendo Deus e homem, já no ventre da Maria, porque João Batista, quando Maria chega, sabe que ela carrega no seu ventre o Cristo, e João deve ter feito um grande reboliço. Eu fico imaginando que a diferença de idade entre Jesus e João Batista são de aproximadamente 6 meses. O bebê dentro da Maria, dentro da barriga de Isabel, já se ajoelhando, dando glória a Deus, aleluia, o Salvador chegou. Então a gente pode viajar um pouquinho na imaginação, sem heresia, é claro. A Bíblia me diz que Isabel vira para Maria e diz: bendito é o fruto do vosso ventre. E aí nós temos o cântico de Maria, que nós conhecemos como Magnificat, ou Magnífico, exaltando o poder de Deus sobre a vida da Virgem jovem, que traz no seu ventre o Senhor e Salvador.
Vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para que possamos estar durante alguns minutos conversando a respeito do Jesus homem, do Jesus Deus e o que a Bíblia nos ensina a respeito disso e qual a lição que eu posso tirar para o meu dia a dia, para a minha caminhada diante do Senhor. Pai querido, é na Tua presença que nós nos colocamos agora. Nos abençoa, nos dirija, nos conduza nestes estudos. E que a Tua palavra seja lida, seja explicada e que o Teu Santo Espírito nos dê a direção. Abençoe a cada uma das pessoas que estão sendo alcançadas pela Tua mensagem através desse vídeo, através da tecnologia. Que o Teu poder, a Tua graça esteja sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pensar, então, na humanidade e na divindade de Jesus é uma discussão que veio passando de anos após anos, e essa discussão muitas vezes leva as pessoas a não olharem para a Bíblia e pegarem as suas crenças pessoais e, através da sua crença pessoal, transformar isso em heresia. Afinal de contas, é inconcebível, dentro da visão da razão humana, compreender a forma como o Deus grandioso, o Deus todo-poderoso, se autolimita na pessoa do homem Jesus para trazer perdão e salvação a cada um de nós. Por isso eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, e depois nós iremos ainda ler o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É interessante que neste versículo, o Evangelho de João já começa nos mostrando a divindade de Jesus, o Senhor. Algumas traduções da Bíblia, a palavra de Deus, ao invés de estar no princípio era o Verbo, traz palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu prefiro usar a versão que usa a palavra verbo, porque nem toda palavra é um verbo. O verbo é uma palavra, concordo, mas nem toda palavra é verbo. O verbo é uma palavra de ação. E quando a gente vai lá no princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos Deus, estamos observando Deus construindo todas as coisas a partir da palavra. Gênesis capítulo 1, a cada momento, a cada fase da criação, diz assim, e haja, ou seja, e aconteça. E quando chega na criação do homem e da mulher, nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, o termo plural. Inclusive, a palavra Deus é plural no hebraico, da trindade, da triunidade deste Deus que é tremendo, deste Deus que é maravilhoso. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, se eu pegasse só o livro de João, o Evangelho de João, capítulos 1, versículo 1 e 3, eu já poderia dizer: Jesus Cristo é 100% divino. Jesus é Deus. Mas aí eu posso ler também, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 14, que diz assim: e o Verbo, ou seja, a palavra de ação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui nós estamos vendo agora o evangelista João falando a respeito não só da divindade, mas também da humanidade de Jesus.
se fez carne, tomou a forma do homem Jesus, assumiu a forma do homem Jesus e habitou entre nós. Mas aí a gente tem uma explicação que eu entendo maravilhosa em Filipenses capítulo 2, do versículo de número 4 ao versículo de número 11. Nesse texto bíblico nós temos a divindade e a humanidade de Jesus quando diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja que se encontra ali na cidade de Filipos, nós vamos então contemplar de uma forma muito tremenda o que Jesus Cristo é, e não é somente o que ele é, mas também o que ele fez por cada um de nós. O exemplo de Cristo na sua humilhação, ou seja, ele se esvaziou. O que significa isso? O se esvaziar ou esvaziar-se a si mesmo. Jesus passa por todo o processo que nós, seres humanos, passamos para nascer, crescer, viver, nos desenvolvermos como indivíduos. Então, o esvaziar-se a si mesmo, Jesus faz isso por uma escolha, porque ele veio na forma de servo. Ele veio para nos ensinar a servir. Ele veio para nos mostrar o que significa sermos servos. Então, quando eu penso no Jesus homem, eu posso dizer, ele foi um bebê. Foi um bebê como eu e você, chorou, precisou usar uma fralda, aprendeu as primeiras palavras, ele vivenciou todas as fases da experiência humana. Em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Jesus é o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, Jesus foi um bebê como nós. E o interessante, eu gosto muito do texto de Lucas, porque há uma discussão. O nascimento de Jesus é virginal. O nascimento de Jesus, nós entendemos que é algo extremamente espiritual, e nós vamos ver que não há a participação humana. Deus escolhe uma jovem, Deus escolhe uma virgem e diz: você vai passar pela experiência de trazer ao mundo o Salvador. E aí, então, quando a gente olha para o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7, quando ele se refere a Jesus, ele não diz o filho unigênito de Maria, mas ele diz o primogênito, o mais velho, o primeiro, o que veio primeiro. Isso nos mostra que Jesus, como homem, teve outros irmãos, né? E então, muitas vezes as pessoas também querem trazer uma heresia de que Jesus foi o filho único de Maria. Lucas deixa claro que ele foi o primogênito e não o unigênito. Jesus é unigênito de Deus, mas de Maria ele é o primogênito, então ele teve outros irmãos, ele aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu a falar, aprendeu a correr,
e como um bebê, ele foi se desenvolvendo. Então Jesus foi um bebê, Jesus foi uma criança. E quando eu vejo Jesus criança, Lucas também, porque Lucas foi muito mais detalhista, Lucas deve ter pesquisado muito. Eu fico imaginando Lucas sentado com Maria e perguntando como é que era Jesus como criança, como é que Jesus se comportava como criança. E no capítulo 2 ainda do Evangelho de Lucas, no verso 40, Lucas diz que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus era um menino inteligente, ele tinha sabedoria, porque mesmo sendo uma criança, Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Mas ele está vivenciando as experiências humanas no seu crescimento. Ele está vivenciando e aproveitando cada momento dessa experiência. Já em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. É tão interessante essa demonstração de que, como criança, ele foi se desenvolvendo. Então, muitas vezes a gente olha, como, por exemplo, nessa fase que estamos, no dia 25 de dezembro é comemorado o Natal, então a gente lembra do bebê da manjedoura, e daqui a pouco nós já estamos na celebração da Páscoa, olhando para o Cristo crucificado. Os evangelhos não nos trazem muitas coisas a respeito do Jesus histórico, mas a gente pode enfatizar a humanidade de Jesus pelo seu desenvolvimento. Jesus foi um junior, Jesus foi adolescente, Jesus foi jovem. Jesus, aos 12 anos, estava lá no templo, discutindo com os doutores da lei. E engraçado que José e Maria começaram a viagem e depois tiveram que voltar. E a resposta de Jesus, talvez, Maria um pouquinho braba, né, com o filho, porque a preocupação, o desespero, e ele diz: vocês poderiam ter começado a me procurar por aqui, porque eu estou cuidando dos negócios do meu pai. E aí o pai que ele está se referindo é a Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Jesus respeitava Maria como mãe. Jesus tinha irmãos. Então, quando eu falo do homem Jesus, eu estou dizendo que Jesus cresceu e se desenvolveu como eu e você, claro que sem pecado. A segunda questão, quando eu ainda vou enfatizar o Jesus homem, era as emoções, os sentimentos. É tão interessante que eu vejo que muitas vezes a religião quer botar dentro de uma caixinha o Jesus. E Jesus, ele não guarda para si as emoções. Por exemplo, quando ele toma conhecimento da morte de Lázaro, o texto bíblico diz que Jesus chorou. Quando Jesus olha para Jerusalém, na sua indignação, olhando para o pecado, olhando para tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus chorou. Jesus chorou. E nós também somos humanos, a gente chora. Então, é uma demonstração, e o choro de Jesus veio pela tristeza, veio pela indignação, veio pela angústia. Então, quando eu penso no Jesus, o Cristo, o Jesus homem, eu vejo alguém que chora. Eu vejo alguém que tem compaixão, né? É tão interessante que em Mateus capítulo 9, diz que quando Jesus olha para a multidão, ele teve compaixão dela, porque estavam aflitas, desesperadas, como ovelhas sem pastor. É algo que mexe no nosso coração. A emoção, muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com as nossas próprias emoções, e a religião muitas vezes quer nos botar dentro de caixinhas. No luto é tempo de chorar, mas também tem tempo de alegria, tempo de louvarmos ao Senhor, de exaltarmos ao Senhor, de glorificarmos o nome do Senhor com toda a intensidade. Jesus, em alguns momentos, teve indignação. Então, um exemplo está lá em Marcos, capítulo 10,
versículos 13 a 14. Algumas pessoas estavam trazendo algumas crianças, né, para que tocassem em Jesus. Mas os discípulos repreenderam essas pessoas, repreendiam as pessoas. E lá em Marcos capítulo 10, versos 13 e 14, falando sobre isso, diz assim: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E aí eu abro um parênteses aqui e pergunto a você: qual o tratamento que a sua igreja está dando às crianças? Qual o lugar das crianças na celebração na sua igreja? Como é que você tem visto as crianças? Olha só, se forem impedidas de irem até Jesus, pode ter certeza que Jesus está indignado com você. Então não impeçam que as crianças estejam indo até Jesus. Jesus também demonstra alegria. Eu tenho uma dificuldade quando algumas pessoas querem pintar um quadro de um Jesus sisudo, um Jesus sério. É tão interessante, eu fico tentando imaginar quando Jesus vira para Zaqueu e diz: ó, Zaqueu, desce daí que eu vou fazer uma festa na sua casa. Jesus deve ter falado isso com alegria no seu coração, né? E tanto que quando eu penso na alegria, em João capítulo 15, Jesus fala da necessidade de obedecer os seus mandamentos, e quando nós obedecemos os mandamentos, né, o seu amor, o amor do Pai, o seu amor permanece em nós. E aí no verso 11 ele diz assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, está faltando alegria? Pega do Senhor, completa com de Jesus, porque Jesus é alegria, Jesus é amor. Tanto que no verso 12 de João 15, Jesus diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então Jesus é amor intenso. E muitas vezes nós temos nos perdido em não olharmos para a visão do Jesus, o Cristo, que tem caminhado junto com a gente. Além de tudo isso, a Bíblia também me mostra que Jesus tinha necessidades humanas. Em Mateus capítulo 4, verso 2, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus tinha fome. Fica aí de jejum para ver se depois você não vai sentir fome. Passa um dia inteiro sem comer ou sem beber água, ou para você ver. Então essas mesmas necessidades Jesus teve, como eu e você. Quando a gente fala de sede, é só lembrarmos de uma das 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Então Jesus estava pendurado na cruz e ele dá um brado: eu tenho sede, estou com sede. Porque o sofrimento era muito grande, a hemorragia por causa dos cravos nos seus pés e nas suas mãos, o sangue esvaindo, e Jesus teve sede. Quando a gente pensa no cansaço, no sono, Jesus dormia, como eu e você. E muitas vezes a gente quer olhar para um Jesus que estava num ritmo intenso de 24 horas por dia, todos os dias da semana. Jesus está atravessando um mar. Jesus entra no barco depois de um dia intenso, um milagre, multiplicação de pães, uma coisa, outra, e de repente vem uma violenta tempestade. E Jesus tinha um sono pesado, porque no que abateu sobre o mar, aquela tempestade que estava quase inundando o barco, eu fico imaginando os discípulos gritando, e Jesus lá com sono pesado, que estava cansado. E aí, lá em Mateus capítulo 8, 24, diz que Jesus dormia. Os discípulos precisaram dar uma sacudida maior para acordar Jesus. Em Marcos capítulo 4, o Mateus 8, 24 é que diz que Jesus dormia. Em Marcos 4, 38 diz que Jesus dormia e Jesus usava travesseiro.
Está lá em Marcos 4,38. Jesus estava na polpa com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ou seja, Jesus estava muito cansado. E por estar cansado, Jesus estava dormindo. Aí talvez você possa pensar ainda das necessidades humanas de Jesus, no cansaço de Jesus, em João 4,6, que nos conta o episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz que havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, pois isso se deu por volta do meio-dia. Ou seja, depois de ter andado quase metade do dia, Jesus senta à beira do poço. Então, quando eu caminho com vários outros textos bíblicos, eu posso dizer para você que Jesus é 100% homem. Jesus teve as necessidades humanas. Jesus passou pelos conflitos que nós, seres humanos, passamos. Mas nem por isso Jesus se deixou abater. Então, é tão interessante quando a gente pensa nas necessidades, no cansaço, nos sentimentos. Jesus teve angústia antes da crucificação, logo depois da ceia, sabendo que já havia sido traído por Judas Iscariotes. Em Mateus capítulo 26, versículo 37 e 38, diz assim: Jesus sobe, para um momento de oração, um momento dele com o Pai, e o texto bíblico diz assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Fica junto de mim. Isso faz parte das emoções, dos sentimentos, da necessidade humana. Mas o Jesus, que é 100% homem, também é 100% Deus. E aí eu posso falar do Jesus que é onipotente, do Jesus que conhece os pensamentos, do Jesus que ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. João 10,30, eu já poderia estar encerrando aqui dizendo: Jesus é 100% Deus, porque ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Mas aí eu volto para João capítulo 1, versículos de 1 a 3, quando eu vejo o próprio autor do Evangelho de João dizendo que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo era Deus. Jesus é Deus, 100% Deus. E aí, quando eu penso no Jesus Deus, eu vejo Jesus que conhece as intenções humanas, conhece os pensamentos humanos. Então você vai ver o próprio Jesus se antecipando com algumas ações, com algumas circunstâncias. Jesus ali na celebração da ceia, na última Páscoa, ele já sabia que Judas o havia traído. Por isso que Jesus vira para Judas e diz: o que você tem que fazer, vai e faz logo. Vambora, vamos resolver o problema. Se é para fazer, que faça. Vamos ver um Jesus que é onipotente. Quando Jesus acalma a tempestade, depois que os discípulos o acordaram, é claro, Jesus acalmou a tempestade e vem a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então o Jesus é 100% Deus, ele é todo poderoso, ele tem poder sobre as intempéries da natureza, a natureza obedece ao Senhor. Jesus é Deus, porque quando ele teve fome, depois de 40 dias jejuando, depois de ser tentado por Satanás, quem é que vem servir a Deus? Os anjos vêm trazer o alimento pão para o Jesus homem, para o corpo, e está sendo alimentado
Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. E quando a gente pensa em tudo isso, quando a gente fala não só da humanidade, mas também a gente está falando aqui da divindade do Cristo, qualquer coisa diferente disso é heresia. Então, quando te perguntarem sobre Jesus, você pode dizer assim: Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, eu vou finalizar hoje o nosso encontro, o nosso estudo, lá no livro do profeta Isaías. Alguém que profetizou sobre o Messias, o Cristo de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então são esses títulos que Isaías está dando para Jesus. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E quando a gente vê no Evangelho de Mateus se falar sobre Jesus, o anjo aparece a Maria e diz: darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E depois, se referindo ao profeta, diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, esse Deus conosco se fez presente na pessoa do homem Jesus. E então, não há hierarquia na Trindade Divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um. A unidade na Trindade Divina. Então, hoje, a promessa do Cristo é real através da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. E para o ano de 2022, que logo, logo vai começar, eu quero dizer a você que a promessa tremenda, grandiosa e gloriosa do Senhor continua válida, porque Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais haverá de passar. E a promessa do Senhor é a última frase do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28, versículo 20, a última frase: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus presente, Emanuel, Deus conosco. Deus não nos abandona, Deus não se afasta de nós. Afinal de contas, como Paulo diz, nós fomos marcados, nós temos a marca de Cristo, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, que em 2022 você possa caminhar com essa certeza no coração de que você não está sozinho, porque o Emanuel, o Deus conosco, continua conosco. E não se esqueça, Jesus é 100% homem, conhece as nossas emoções porque ele passou por elas, mas Jesus é também o Salvador, o Senhor, 100% Deus. E não há como separar a essência do Deus homem e do Deus e Jesus Deus. Eles são uma unidade. Na cruz havia a unidade. No batismo estava a unidade. No período gestacional de Maria havia a unidade entre o Jesus homem e o Jesus Deus. Mas ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória por amor a mim e amor a você. E aí agora a minha pergunta: quem é Jesus para você? Você já sabe por que ele veio e para que ele veio? Você tem consciência de que as dores que Jesus sentiu na cruz foram reais e foram verdadeiras?
Você sabe também que as dores que o Senhor carregou na cruz também foram espirituais, porque ele, sem pecado, levou sobre si os nossos pecados. Quem é Jesus para você? E que resposta você tem para dar a Jesus? O que você quer de Jesus? E o que você tem a oferecer para Jesus o Cristo? Aí alguém pode dizer: pastor, eu não tenho nada para oferecer. Então ofereça a sua vida, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 2, versículos 1 e 2. Ofereça a sua vida como sacrifício vivo. Entregue a sua vida a Cristo. Confia nele, caminha com ele e deixe ele agir de forma tremenda e poderosa no seu dia. Feliz ano novo, um 2022, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, confiantes que esse próximo ano continua sendo um ano da bênção do Senhor, porque Ele está sempre conosco. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado pelo teu propósito, pelo teu cuidado. Continua a falar aos nossos corações pela tua palavra, e que estes estudos possam estar também fazendo com que estejamos refletindo em como tem sido o nosso relacionamento com Jesus, o Cristo, o Senhor e Salvador. Abençoa, Pai de amor, a vida das igrejas que têm se reunido para louvar, para glorificar o teu nome, para proclamar da tua palavra, a palavra do Evangelho verdadeira. Ao mesmo tempo, te suplicamos, abençoe de forma especial a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, no seu ministério, no seu propósito, na vida da sua liderança. Estamos reunidos, ó Deus, e te oramos, não pelos nossos méritos, mas pelo amor e pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Feliz 2022. E 2022 só será feliz se Cristo estiver na direção da sua vida. Deus te abençoe.